Fala pessoal, meu nome é Felipe Araújo e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o mundo dos heróis. A gente vive numa cultura onde as histórias que são passadas pra gente dos heróis são sempre numa narrativa muito parecida, né? A gente vive sempre essa questão de ver os mitos sendo construídos naquelas lendas, aquelas lendas fantásticas, tipo a Branca de Neve, João e Maria, coisas que são contadas pra gente há muitos e muitos anos. Então, nessas narrativas todas sempre tem uma costura em comum, algo que vai buscando ali, que é o crescimento do herói, né? A jornada dele, de sair de um ponto onde há um desequilíbrio para o ponto onde há um equilíbrio. Esse ganho é sempre da mesma forma, vamos dizer assim, né? É sempre um ganho onde vai enaltecer a virtude do herói, essas coisas todas. A gente começou a ter uma noção disso e ser estudado isso quando o Vladimir Prop foi estudar os contos russos. Ele viu que essa coletividade da cultura russa podia oferecer muito em termos de estrutura e ele decidiu estudar esses contos russos, estabelecer uma narrativa a partir desses contos e entender um pouquinho qual era o formato que eles iam seguir. O próprio descobriu aí dentro dessa narrativa dos contos russos um mapinha que o herói fazia ao sair de uma situação onde ele era completamente desfavorecido para uma situação onde ele conseguia ali fazer uma volta do equilíbrio, vamos dizer assim. Ele conseguia restabelecer o equilíbrio da situação anterior. A partir daí, um estudo sobre a narrativa foi começando a ser desenvolvido também aqui no lado ocidental. E aí veio o Campbell com O Herói de Mil Faces, que é um livro que faz um pouco mais a história como a gente conhece aqui no Brasil e nos países aqui ocidentais. Que tem a história do herói um pouco mais definida, né? Ele vai perseguir um caminhozinho e a gente sabe mais ou menos o que vai acontecer, mesmo assim a gente tem vontade de ver. Esse universo, ele é quase na totalidade um universo masculino. A história do herói é vista como um herói masculino. Agora que a gente está começando a ter mais narrativas muito fortes com as mulheres e desde que a Maureen Murdock fez a Jornada da Heroína, que tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, então dá uma olhadinha. Ela tem esse poder aí de trazer a narrativa feminina pra cá, assim como o Campbell fez com a narrativa do homem, né? A narrativa do herói em si. Então a jornada do herói ela fica muito mais definida a partir do universo masculino quando o Campbell fez a primeira trajetória, vamos dizer assim, né? Começou realmente a definir os passos que a narrativa tinha que concluir para que o herói chegasse a um final ali com uma sensação de satisfação do público e com uma sensação de conquista dentro da narrativa. Isso foi possível porque sempre havia algo dentro da narrativa que desafiava o herói. O público fica instigado para descobrir o que o herói vai conseguir fazer para poder sair de dentro desses obstáculos, vamos dizer assim, que são apresentados, né? Como vencer o conflito e os obstáculos que vai ser apresentado. Foi assim que Campbell conseguiu permear, vamos dizer, uma narrativa que tivesse um início, um meio e um fim, algo que tivesse sido estruturado para contar uma narrativa, uma história de início, meio e fim e que fosse conquistar o espectador desde o começo. O maior mérito do Campbell foi conseguir entender isso na narrativa moderna. Trazer esse estudo para a narrativa moderna e estabelecer isso de uma forma tão comum como a gente vê hoje, né? O primeiro passo do que o Campbell definiu foi o mundo comum. O mundo comum é algo muito importante para o personagem, por isso que eu também falo no vídeo de personagem sobre o mundo comum, que é para você ver bem a ambientação do personagem, né? Onde ele vive, quais são os amigos dele, como ele se relaciona. A gente tem vários exemplos para dar, mas imagina só, uma menina que a personagem é feminina, ela tem 10 anos, ela estuda numa escola de elite de São Paulo e ela tem dois pais. Os pais, um é um japonês e uma mãe brasileira. Esse é o mundo comum dela, né? Esse ir e vir dela, da escola para casa, como ela se relaciona com os amigos da escola, como ela se relaciona em casa, quando os pais brigam, o que acontece? Ela vê isso, ela consegue entender essa briga ou não, ela não consegue entender, aquilo é comum para ela, aquilo faz parte da vida dela. Tudo isso você precisa pensar na hora de analisar um personagem, ver o que a história está te apresentando, que é esse mundo comum do personagem, né? E o primeiro passo é a história consolidar isso na cabeça do espectador.
O segundo passo é o chamado à aventura. O herói ele é apresentado uma oportunidade ali de conhecer a aventura que pode se desenvolver na frente dele, mas ele, na verdade, ele acaba sendo envolvido pela situação do equilíbrio, do mundo comum. Ele não quer abandonar o equilíbrio. É como se fosse um bebê saindo ainda do ventre, né? Ele ainda não quer sair do ventre, ele quer voltar pro ventre, mas ele vai perceber que não tem jeito, que ele precisa realmente sair e viver o mundo como ele é. Eu relaciono o segundo passo com o terceiro passo. Eu acho muito importante a gente fazer já, porque se há o chamado, que é o segundo passo, há também o terceiro passo, que é a recusa do chamado. Eles estão conectados um no outro e muitas vezes nas narrativas eles acabam acontecendo concomitantemente. É um em sequência do outro. É bem conectado mesmo, é ação e reação. O chamado acontece e a recusa acontece às vezes na mesma cena ou na mesma sequência. A gente pode ver isso em vários filmes, como Star Wars, Senhor dos Anéis, Harry Potter. A forma como o herói recebe primeiro essa notícia de que o mundo dele pode mudar, geralmente causa nele uma necessidade de voltar, né? De querer dar um passo atrás e não encarar. É difícil você ver um herói que desde o começo ele já sai desembestado atrás da narrativa. Isso é muito mais comum em filmes de vingança, né? Onde o herói é um pouquinho diferente. Ele cumpre os passos do herói, mas ele corta algumas, ele pula algumas dessas etapas. Mas a gente está falando do herói mais tradicional como a gente conhece. E o herói mais tradicional costuma muito receber essa notícia de que algo vai mudar e recusar logo em seguida. O quarto passo é o encontro com o mentor. É onde o herói ele vai ver que não tem mais jeito, que o universo dele acabou de ser rompido ali pelo conflito e ele precisa descobrir formas de trazer o equilíbrio. Tem alguém que vai ajudar muito o herói a fazer isso, que é o mentor. Eu adoro esse estágio do herói porque é uma oportunidade muito boa de trazer um personagem muito forte para a narrativa. A gente tem vários exemplos. Por exemplo, em Star Wars, a gente pode ver o Luke Skywalker encontrando com o Obi-Wan. Esse é o nosso herói tradicional. Ele sabe que o Ben Kenobi, naquele momento ali, o Obi-Wan ainda é o Ben Kenobi. Ele sabe que o Ben Kenobi é um cara misterioso, que vive lá nos altos das montanhas, nas cavernas e não sei o quê. Porém, o Luke não conhece a real face do Ben Kenobi, que vai ser o Obi-Wan Kenobi, o grande Jedi, o grande mestre Jedi. Quando o Luke descobre isso, é justamente na hora que ele precisava encontrar o mentor na narrativa. Ele precisava encontrar alguém que fosse dar a sabedoria que ele precisava para o pontapé inicial. Vamos dar uma olhadinha. O pai achou que devia ficar aqui e não se envolver. Você lutou nas Guerras Clônicas? Lutei. Eu era um dos Cavaleiros Jedi, assim como seu pai. O que é isso? O sabre de luz de seu pai. É a arma de um Cavaleiro Jedi. É mais jeitosa e certeira que um uma arma elegante. Então a gente viu aí que esse é o encontro mais tradicional com o mentor, né? Um herói relutante a aceitar a narrativa que se propõe na frente dele, porém ele é seduzido pela capacidade do mentor. O mentor consegue vender para ele uma possibilidade, acreditar, uma esperança, vamos dizer assim. Porém, a gente tem também um encontro com o mentor na nossa narrativa mais moderna, nos dias de hoje, quebrando um pouco essa expectativa do herói tradicional. A gente pode usar o Breaking Bad como um exemplo. O Walter White, por exemplo, na narrativa dele, ele encontra com o Jesse Pinkman. O Jesse Pinkman, que é um cara muito mais novo do que o Walter na narrativa, é um cara que tem muito menos conhecimento, vamos dizer assim, técnico sobre química do que o Jesse Pinkman, do que o Walter, perdão. Porém, ele tem algo fundamental pro Walter, que é o conhecimento de para quem vender a droga, né? Para onde espalhar aquilo na droga. Esse conhecimento o Walter não tinha até então. Ele era alguém que tinha uma droga muito pura, muito boa, muito valorizada no mercado, porém que ninguém conhecia. Ele precisava do Jesse Pinkman para conseguir colocar na cabeça dele ali metodologias de mercado, vamos dizer assim, dos traficantes daquela região. E é assim que o Walter entra na narrativa. O mentor sempre vai fazer isso com o personagem. Ele vai pegar o personagem e colocar o personagem dentro da narrativa. É como se fosse um puxão. Ele vai trazer o personagem para dentro da narrativa e aquela realidade que o personagem tinha antes para de existir. O quinto passo para a trajetória do herói é a travessia do primeiro limiar. Então o herói vai conseguir fazer
É como se fosse na história da Alice, ela entrando naquela portinha pequenininha. Ela vai entrar para aquele universo que vai ser colocado na frente dela. Então o herói vai sair de um mundo que ele conhece para atravessar uma ponte, um tubo, pense como você quiser, mas para fazer um conduto, vamos dizer assim, entre o outro mundo, entre a porta que vai sair. Por isso que o exemplo da Alice é muito relevante agora, porque a Alice, quando ela entra naquela porta, a porta para o mundo dela é muito pequenininha. Ela vê uma porta muito pequenininha e ela fala, eu não vou caber aí, né? E aí, quando ela finalmente consegue entrar, ela vê que naquele universo ela é minúscula. Ela tem muito a crescer ali dentro. É bem emblemático aí essa travessia do primeiro limiar. Na nossa narrativa moderna, trazendo para o universo que a gente conhece, essa travessia ela nem sempre é algo físico, como a gente viu aí, como o exemplo da Alice. Nem sempre é algo que a gente vai conseguir ver visualmente. Às vezes é uma concepção do personagem de uma mudança comportamental, algo que ele precisa fazer para tirar de dentro um antigo personagem e estabelecer um novo. Geralmente essa travessia do primeiro limiar vai fazer com que a gente entenda que o personagem não é mais o mesmo. Ele agora está numa perseguição de algo que ele não sabe ainda. Ele vai começar dali, daquela narrativa, uma trajetória de algo que ele não conhece. De uma forma que ele vai se tornar alguém que ele não sabe ainda. É um personagem muito cru ainda de informação, vamos dizer, sobre esse universo que se dispõe à frente dele, porém completamente diferente do personagem do mundo comum. O sexto passo é o momento que o herói já conhece o universo pelo qual ele precisa lutar. Ele vai conseguir entrar naquele universo, ele precisa aprender as regras daquele universo e nesse momento ele já está começando a conhecer. Esse passo são as provas, os aliados e os inimigos. Isso tudo vai ser apresentado para o herói de uma forma muito mais objetiva. É nesse momento que a gente descobre quais são os obstáculos que ele vai ter que conseguir superar para chegar onde ele quer chegar. O inimigo, principalmente nesse momento, é muito importante, ele aparecer e ter já alguma atitude forte na narrativa que já ofereça uma dificuldade para o herói, porque ele já se apresenta para o herói, colocando bem o tamanho do poder dele, deixando bem claro o tamanho da influência que ele pode ter na vida do herói. Ele pode atrapalhar os planos do herói completamente. Então é muito importante as provas e os aliados e os inimigos fazerem esse equilíbrio do universo novo que se encontra. A gente está num universo que o herói não conhece, a gente está saindo de um lugar onde o herói não conhece, ele está começando a andar num processo que ele não sabia ainda que poderia. Então, as provas, os obstáculos que têm que ser apresentados para ele precisam cumprir essa tarefa de dar um equilíbrio para aquele universo. O universo precisa ter aquelas regras, ele não pode fazer coisas que sejam completamente fora de tom daquele mundo. O mundo precisa respeitar o que a gente começou a ver enquanto espectador e o herói, o que ele começou a ver enquanto realmente personagem movedor da narrativa. E o inimigo, ele vai ter essa influência decisiva na narrativa, ele vai ter que se mostrar de uma forma muito incisiva, vai ter que atacar o herói e mostrar do que ele é capaz. Esse passo que vem a seguir, que é o sétimo passo, é a aproximação da caverna secreta. É onde o herói ele faz alguns questionamentos sobre a trajetória dele dentro da narrativa. Ele tenta revisitar talvez sentimentos do mundo comum, algo que consiga ainda fazer com que ele volte. Geralmente é uma relação familiar, ou é mesmo um questionamento social ali do que ele está fazendo, do que ele está impondo ali para aquele universo. O herói, ele faz, a gente pode considerar uma pausa dentro desse mundo. Ele para de progredir para refletir, para olhar para dentro, vamos dizer assim. É um estágio de maturação do herói. Como todo mundo que aprende alguma coisa nova, a gente não sai da hora que a gente aprende já sabendo de tudo. A gente precisa de um tempo ali, talvez com exercícios, talvez com experiência mesmo, colocando a mão na massa e aprendendo aquela técnica nova que a gente aprendeu na nossa cabeça. A gente precisa trazer isso para a nossa vida normal. O herói também. Ele sai desse momento, desse estágio de aprendizagem, de coisas novas, para ter realmente uma reflexão sobre tudo isso que está trazendo para ele. Todas essas consequências e ações que estão vindo na direção dele. Isso faz com que ele pense no passado. Isso faz com que ele questione o presente, questione a motivação. E é muito importante que isso não seja feito de forma leviana. Quando você estiver vendo um filme, preste atenção nesse questionamento do herói. Geralmente traz sensações de empatia na gente.
a gente reconhece as dificuldades, a gente fala com o personagem nesse momento, a gente entende, a gente olha no olho dele e fala, pô cara, eu acredito em você, eu respeito o que você está passando. É muito comum a gente fazer essa relação nesse estágio, que é onde a gente faz a nossa ponte humana, vamos dizer assim. O 8º estágio que o herói passa é a aprovação. É onde ele vai ter aquele teste, vamos dizer, mais extremo dentro da narrativa. Ele vai conseguir mostrar ali realmente tudo o que ele aprendeu durante essa jornada e colocar à prova. Muita gente considera esse estágio uma morte do personagem. É onde o personagem vai ter uma morte, pode ser uma morte física ou emocional, né? Algo que vai mudar ele para sempre, algo que vai transformar ele naquele que ele vai ser ao final da narrativa. Tem muito a ver com esse momento que ele vai viver na aprovação. É a transformação do personagem, né? Ele termina de sair daquele estágio de eu não domino isso aqui, eu não domino esse universo, eu sou um estranho aqui, para realmente se colocar dentro desse novo universo, desse novo mundo, com respeito, né? Com imponência. Ele sabe agora várias coisas, ele aprendeu com mentor, ele aprendeu com aliados, ele conseguiu crescer dentro daquele mundo e agora ele está provando que ele pode concluir essa narrativa. O 9º estágio que o nosso herói precisa passar é a recompensa. É depois de tudo que ele passou dentro da narrativa, de todos os momentos de aprendizado, de obstáculos difíceis, de testes físicos, ele precisa finalmente ele vai receber finalmente algo de bom, né? Ele vai conseguir ter alguma coisa legal ali pra ele. Vamos dizer, um carinho no personagem depois de ter sofrido tanto. E essa recompensa, ela ficou muito famosa num personagem de uma narrativa muito conhecida, que é do Rei Arthur. Que é o momento que o Rei Arthur, depois de fazer toda aquela... Ele conseguiu vencer diversas batalhas, conseguiu mostrar várias coisas dentro da narrativa, conseguiu evoluir enquanto personagem. Ele chega no momento que ele vai tirar a espada da pedra, né? Aquela espada da pedra ali é algo que só ele poderia fazer. Então é uma recompensa divina pela trajetória dele, vamos dizer, dentro dessa narrativa. A recompensa do Campbell é isso aí. É algo dado para ele por uma força maior, né? A gente pode definir isso como um presente da narrativa para o nosso personagem. Duvido que possa tirá-la da pedra. Olhe, Ward. É melhor deixá-la. Mas quem precisa de uma espada? O 10º estágio do nosso herói é o caminho de volta, né? Ele sai de uma sensação de perigo iminente o tempo inteiro. Ele sai de um momento que ele está acostumado a enfrentar obstáculos o tempo inteiro para começar a retomar o caminho de volta para restabelecer o equilíbrio, né? Aquela coisa que aconteceu lá atrás, que tirou ele do mundo comum e fez com que ele fizesse esse arco para chegar num ponto B, faz agora com que o personagem queira voltar para restabelecer esse equilíbrio. Essa trajetória ela é muito conhecida como a trajetória da redenção, né? O personagem ele está finalmente recebendo aquilo, as bênçãos que o mundo pode dar para ele, que o universo pode dar para ele, porque ele conquistou coisas ali. Ele restabeleceu o equilíbrio, ele trouxe a paz, vamos dizer, de uma forma bem objetiva. Ele trouxe a paz para aquele mundo e fez com que o resto do universo funcionasse a favor dele, né? Ele saiu de uma postura, vamos dizer, passiva, onde ele sofria muito, precisava atacar porque sofria, para um momento agora onde ele tem um pouco mais de controle, né? O caminho de volta é muito mais esse restabelecimento do equilíbrio. O equilíbrio é agora uma coisa real para ele, ele não precisa mais ficar com medo o tempo inteiro. O 11º estágio é o momento que o herói sai dessa situação de conforto que ele está vivendo. Ele acha que acabou a narrativa, mas ainda tem uma última prova a viver. Ainda tem algo desafiador. É aquela arma secreta que o vilão colocou pro herói, né? É aquela coisa que a gente não sabia, que surpreende a gente. Esse momento é a ressurreição, porque o herói vai sofrer ainda um golpe muito duro, dependendo da narrativa do que acontecer. Quem é acostumado a ver Dragon Ball Z sabe que essa hora que o Kuririn vai morrer, né? Então a gente sabe que alguma coisa muito ruim vai acontecer por último, porque o herói ele tá quase ganhando e o vilão vai lá e tira, ou o vilão ou o próprio universo vai lá e tira um resquício de esperança dele, algo de bom que ele tinha, né? Alguma coisa que ele se agarrava, que é onde ele vai precisar realmente
definir essa luta e acabar com o vilão ou com o próprio universo de vez e voltar para fazer o equilíbrio, para trazer o equilíbrio para essa narrativa. O 12º passo é o retorno com o Elixir. É quando o herói consegue conquistar toda aquela narrativa e ele volta para o ponto de origem, né? Para o que era antes o mundo comum. A gente consegue ver aí que o Elixir é algo muito bonito de ser trabalhado pelos autores e autoras, né? É uma coisa simbólica, nem sempre é uma coisa física. Por exemplo, no final do Harry Potter fica muito claro pra gente o que é o Elixir do Harry Potter. O Harry Potter ganha a varinha das varinhas, ele tem a possibilidade de usar todo aquele poder, mas o Elixir dele não é aquilo. O Elixir dele é o que ele aprendeu com a narrativa. É o que ele aprendeu o que o mal pode ser feito, né? Como o mal pode vencer se o poder for corrompido ou algo desse tipo. Então ele não quer nenhuma ameaça àquele mundo. Ele acha que aquela varinha vai trazer coisas ruins. Então o que ele quer é o equilíbrio. Ele quer que as coisas estejam boas. Ele não quer que aquele mundo ali sofra com nenhum tipo de poder incontrolável, vamos dizer. Esse é o Elixir do Harry. Né? É a hombridade, vamos dizer, a moral acima de qualquer coisa. Isso quer dizer que é minha. Nós faremos o que com ela? Nós? Essa é a varinha das varinhas. A mais poderosa do mundo. Com ela, seremos invencíveis. Esses foram os 12 passos. Eu vou fazer um resuminho visual aqui para você entender bem, vai. O primeiro é o mundo comum, é a ambientação inicial, que mostra quem é o personagem. O segundo é a chamada aventura. É a aventura que começa quando o personagem se depara com um conflito. O terceiro é a recusa do chamado, que é diante do grande desafio do conflito, o personagem tem medo e quer voltar para o equilíbrio. O quarto é o encontro com o mentor, que é diante daquele impasse do conflito que foi criado, nosso personagem precisa do empurrãozinho final. O 5 é a travessia do primeiro limiar. Finalmente chegou a hora que o personagem vai entrar nesse universo novo que ele precisa conhecer. O 6 são as provas, inimigos e aliados, que é quando o herói vai realmente entender onde ele está indo, né? Qual é esse universo que está sendo apresentado para ele. O 7 é a aproximação da caverna secreta. É o ponto que chegou o nosso herói, que ele faz uma espécie de pausa, ele reflete sobre as suas ações e sobre a narrativa. O 8 é a aprovação. É o teste extremo que o herói precisa passar para cumprir o seu destino. O 9 é a recompensa. E está no título, né? É aquilo que ele ganha por ter conseguido viver aquela história. O 10º é o caminho de volta. É quando o nosso herói relaxa, faz aquele relaxamento que não precisava. Porque logo em seguida vem o 11º, que é a ressurreição. Que é o momento que o universo que estava tirando muita coisa do herói, tira a última coisa, né? Ele vai fazer um último golpe. O 12º é o retorno com o Elixir. É o equilíbrio que o herói encontrou, tanto moral quanto físico, é algo que ele vai trazer para o mundo de origem dele.